Bem-vindo, alunos, ao meu canal O Mundo dos Estudantes. A aula de hoje será sobre esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença que é caracterizada pelo ataque do sistema imune à bainha de mielina, que é uma estrutura protetora que reveste os neurônios, causando assim a destruição ou danos que podem ser permanentes nos nervos, o que leva a um problema de comunicação entre o cérebro e o resto do corpo. Os sinais e os sintomas da esclerose múltipla, eles vão variar e vão depender também da quantidade e de quais nervos que foram afetados. Mas, normalmente, incluem fraqueza muscular, tremor, cansaço ou perda do controle dos movimentos e da capacidade de andar ou falar. Essa doença, ela não possui cura, mas os tratamentos que estão disponíveis, como remédios, corticoides, anticonvulsivantes e imunossupressores, por exemplo, podem ajudar a controlar os sintomas, evitar as crises ou atrasar a sua evolução e devem sempre ser indicados por um neurologista. Os principais sintomas da esclerose múltipla são cansaço excessivo, sensação de dormência ou formigamento nos braços ou pernas, movimento involuntário com os olhos, visão dupla ou borrada, falta de força muscular, rigidez ou espasmo muscular, dor de cabeça ou enxaqueca, lapsos de memória e dificuldade de concentração, incontinência urinária ou fecal, dificuldade para falar ou engolir, alterações no andar ou perda de equilíbrio. Ela se manifesta através de sintomas que se tornam mais evidentes durante os períodos conhecidos como crise ou surtos da doença, que vão surgindo ao longo da vida, ou devido à progressão da doença. Assim, estes podem ser muito diferentes, que vão variar de uma pessoa para outra e podem regredir, desaparecendo completamente ao realizar o tratamento ou não, ficando algumas sequelas. Os sintomas, eles não surgem todos ao mesmo tempo, mas podem diminuir a qualidade de vida da pessoa. Além disso, os sintomas podem ser agravados quando se está exposto ao calor ou se tem febre, podendo reduzir espontaneamente quando a temperatura volta ao normal. Anteriormente, eu havia dito que essa doença é provocada por uma produção inapropriada de anticorpos contra a bainha de mielina, que vai provocar uma inflamação e posterior destruição dos nervos, motivo, pelo qual a esclerose múltipla é classificada como uma doença desmielinizante e inflamatória. Bom, então a gente precisa saber o que é a bainha de mielina. O nosso sistema nervoso, ele se comunica por impulsos elétricos. Por exemplo, quando mexemos a nossa mão, só conseguimos fazê-lo porque o nosso sistema nervoso, ele é capaz de enviar um impulso elétrico que vai sair do cérebro, ele caminha por nossa medula, passa para os nervos periféricos e chega até os músculos da nossa mão, dando ordem para eles se mexerem. Esses impulsos, eles também podem seguir o caminho inverso. Todas as sensações que temos do ambiente, que são a temperatura, tato, pressão, dor, etc., só são percebidas porque as nossas terminações nervosas da pele conseguem captar esses estímulos, enviando-os aos nervos periféricos, medula e finalmente cérebro, onde eles serão interpretados. Esses estímulos elétricos que chegam e saem do nosso cérebro, eles precisam ser transportados entre um neurônio e o outro. O fio condutor dos neurônios responsáveis por essa conexão é chamado axônio, que é um prolongamento do próprio neurônio capaz de ligar uma célula nervosa a outra. E como qualquer outro fio elétrico, os axônios eles precisam de um isolamento, como se fosse um fio encapado. Essa substância que fornece esse isolamento e permite a transmissão dos impulsos elétricos é a chamada bainha de mielina. Na esclerose múltipla, as células nervosas do cérebro e da medula apresentam progressiva destruição de suas bainhas de mielina, fazendo com que os nossos axônios percam a capacidade de transportar os impulsos elétricos. Os neurônios centrais deixam de enviar e de receber os estímulos elétricos necessários. Então, o que ocorre nessa doença é que de uma hora para outra,
o organismo ele passa a tratar a bainha de mielina, que está presente nos axônios do sistema nervoso central, como uma estrutura estranha, como se fosse um vírus ou bactéria. O sistema imune então passa a atacar a bainha de mielina destes neurônios, destruindo-a progressivamente. Então, imagina-se que a origem da esclerose múltipla possa estar relacionada a desarranjos do sistema imunológico que surgem após algumas doenças virais, como por exemplo a mononucleose. Essa doença, ela normalmente se manifesta pela primeira vez entre os 20 e 40 anos. Ela é 2 vezes mais comum em mulheres do que em homens e 3 vezes mais comum em pessoas que têm algum familiar acometido por essa doença. A doença ocorre com mais frequência em caucasianos, em pessoas brancas, do que em afrodescendentes ou asiáticos. Um dos fatores de risco para o surgimento da esclerose múltipla é a infecção pelo vírus Epstein-Barr, causador da mononucleose. Imagina-se que esse vírus possa ter proteínas semelhantes às da bainha de mielina, fazendo com que os anticorpos tenham dificuldade de distingui-las. É importante frisar que a imensa maioria dos pacientes que tiveram contato com o vírus Epstein-Barr não desenvolvem essa doença, o que sugere que mais de um fator seja necessário para o surgimento dela. Pacientes portadores de outras doenças autoimunes, como a tireoide de Hashimoto, diabetes mellitus tipo 1 ou doença de Crohn, também apresentam maior risco de desenvolverem esclerose múltipla. Essa doença ela é menos comum em áreas tropicais, onde a incidência solar anual é maior e a produção de vitamina D pela pele também é mais intensa. Por isso é muito importante tomar a vitamina D. Estudos sugerem que níveis adequados dessa vitamina pode ser um fator de proteção contra a esclerose múltipla. Como já eu havia dito antes, os sinais e os sintomas dessa doença vão depender de quais pontos do sistema nervoso será afetado. Por exemplo, numa neurite óptica, ela costuma se apresentar como uma dor aguda em um dos olhos, que piora com o movimento ocular. Essa dor ela costuma vir associada a graus variáveis de perda visual, geralmente no centro do campo visual. O paciente pode também apresentar visão dupla ou borrada. É um discreto movimento também involuntário dos olhos, é um achado bastante comum. O acometimento dos 2 olhos simultaneamente é incomum na esclerose múltipla e costuma indicar outra doença neurológica. Pode também aparecer sintomas sensoriais, como formigamento e dormências, principalmente nos membros, ocorrendo em um lado do corpo de cada vez. São sintomas muito comuns dessa doença e aparecem em quase 100% dos casos ao longo do curso dessa doença. No fenômeno de Lhermitte, ocorre uma sensação de choque elétrico que se irradia pela coluna vertebral, desencadeado por movimentos da cabeça e do pescoço, e é chamado de fenômeno de Lhermitte. É um sintoma típico de esclerose múltipla, mas pode também ocorrer em outras doenças neurológicas. Aparecimento também de tonturas e vertigens. Até 50% dos pacientes com essa doença podem apresentar tonturas. Esses sintomas geralmente surgem em pacientes com acometimento de face pela doença, como dormências e alterações oculares e auditivas. Em relação aos sintomas motores, podem aparecer tremores, alterações na marcha, diminuição de força muscular e paralisias dos membros, que ocorrem por lesão dos neurônios da medula. A perda de força é inicialmente unilateral, mas torna-se bilateral nas fases avançadas. O acometimento dos membros inferiores é tipicamente mais intenso do que nos membros superiores. Ocorre também a incapacidade de controlar a bexiga e os intestinos. A lesão dos nervos da medula, além de causar fraqueza muscular nos membros inferiores, também pode provocar uma perda do controle do esfíncter anal e da bexiga, provocando incontinência fecal e urinária. Ela se manifesta alternando períodos de ataques com remissões. O doente apresenta sintomas agudos que duram dias a semanas e depois vão sumindo, podendo deixar ou não sequelas. O paciente permanece assintomático até um segundo ataque, que também desaparece. Conforme os ataques vão se acumulando, eles ficam cada vez mais agressivos e as sequelas vão se somando, de modo que o paciente vai ficando progressivamente pior ao final de cada
exacerbação. A sobrevida dos pacientes com esclerose múltipla atualmente é de 30 a 40 anos. Pacientes que, após 10 ou 15 anos da doença, possuem pouco ou nenhuma sequela, são aqueles com melhor prognóstico, apresentando maior tempo e qualidade de vida. A esclerose múltipla, ela pode apresentar distinções entre os pacientes. Alguns padrões de comportamento são bem conhecidos, como, por exemplo, a esclerose múltipla remitente recorrente ou surto-remissão. Esta é uma forma de esclerose múltipla que é caracterizada por surtos de início súbito, mas de curta duração, seguidos por recuperação completa ou parcial com sequelas mínimas. Não há progressão da doença fora dos períodos de surtos e o paciente pode ficar meses ou anos sem sinais dessa doença. Esse padrão é responsável por 85 a 90% dos casos iniciais. No entanto, a maioria dos pacientes irá eventualmente entrar numa fase progressiva da doença, chamada de esclerose múltipla secundária progressiva, EMSP. Nessa doença, nesse padrão progressivo, há um agravamento da forma de esclerose múltipla remitente recorrente, geralmente 15 a 20 anos após o início da doença. Nessa forma, as crises se tornam mais frequentes e as sequelas começam a se acumular. O paciente agora pode evoluir com piora dos sintomas, mesmo sem haver crises agudas. E por último, nós temos a esclerose múltipla primária progressiva, que é a EMPP. Nesse caso, ela é caracterizada pela progressão rápida da doença desde as fases iniciais. O paciente pode não ter surtos, mas vai acumulando sintomas e sequelas progressivamente, né? Esse tipo tem prognóstico pior e representa cerca de 10% dos casos. Surge habitualmente em pacientes que vão desenvolvendo essa doença após os 40 anos. O diagnóstico dessa doença, ele não existe, na verdade, um exame único que estabeleça o aparecimento dessa doença, né, o diagnóstico. O diagnóstico, ele é feito através da interpretação dos sintomas e de alguns exames complementares. Os exames mais usados para a elucidação do quadro são a ressonância magnética nuclear do sistema nervoso central, a análise do líquido cefalorraquidiano, obtido através da punção lobar, e o teste de potencial evocado, que consiste na avaliação da resposta do organismo a pequenos choques elétricos que estimulam nervos periféricos da visão ou dos músculos. Portanto, o diagnóstico da esclerose múltipla, ele é feito por um neurologista, né, que vai se basear na história clínica e nos sintomas apresentados pela pessoa. Exames de sangue são feitos também para ajudar a descartar outras doenças, porque existem outras doenças que podem ser confundidas com a esclerose múltipla, como, por exemplo, a doença de De Vick, que também é uma síndrome inflamatória desmielizante crônica do sistema nervoso central. Ela se caracteriza por uma neurite óptica e mielite aguda, que ocorrem de forma simultânea ou sequencial e seguem curso monofásico ou recorrente. E o diagnóstico diferencial entre essa doença e a esclerose múltipla é muitas vezes difícil nas fases iniciais da síndrome, justamente quando a terapia imunossupressora apresenta melhores resultados. Então, a detecção de anticorpos anti-aquaporina 4, que é um anticorpo que a gente vai verificar no exame de sangue, e esse exame ele é feito pelo laboratório Fleury. Ele vai contribuir muito para essa diferenciação, principalmente nos pacientes em fases precoces, né, que tiveram um único ataque de mielite longitudinal extensa e que vão evoluir para a forma clássica. Outros exames também que pode ser solicitado pelo médico são aqueles que registram sinais elétricos produzidos pelos nervos em resposta a estímulos e análise do líquido cefalorraquidiano, que é extraído por punção lombar, que pode mostrar anormalidades e anticorpos associados à esclerose múltipla e ajudar a descartar infecções e outras condições com sintomas semelhantes aos dessa doença. Então, o tratamento, ele deverá ser feito, né, com medicamentos indicados pelo médico,
com o objetivo de evitar a progressão da doença e diminuir o tempo e a intensidade das crises e controlar os sintomas, podendo ser recomendado o uso de anticonvulsivantes, corticoides, imunossupressores, analgésicos e relaxantes musculares, por exemplo. Alguns cuidados são muito importantes durante o tratamento, né? Que ajudam a controlar os sintomas e evitar a evolução dessa doença, que são dormir pelo menos 8 a 9 horas por noite, fazer exercícios que são recomendados pelo médico, preferir temperaturas amenas, né, evitando assim a exposição ao calor ou locais muito quentes, aliviar o estresse com atividades como yoga, massagem, meditação, respiração profunda. É importante também fazer acompanhamento com o neurologista, que também deve orientar mudanças na alimentação e a fazer uma dieta equilibrada e rica em vitamina D. Bom, alunos, chegamos ao fim de mais uma aula. Obrigada por assistir. Se você gostou dessa aula, deixe seu like, seu comentário, sugestões para as próximas aulas e muito obrigado por assistir. Até breve.